eu louvo a Deus, agradeço a Deus nessa manhã, nesse dia. Eu quero louvar a Deus, sim. O inimigo tenta laços, embaraços para me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar e tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meu deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Nessa manhã, Deus está dando escape e livramento. Deus, nessa manhã, eu quero deixar essa meditação para o coração de cada uma aqui nessa manhã. Lá no livro de, deixa eu abrir aqui, de Reis, 1 Reis 17, 1 Reis 17, vai falar assim, vou pegar aqui meu óculos. Deixa eu fazer uma oração só para agradecer, né, por esse momento. Senhor, nosso Deus, obrigada, Pai. Obrigada porque a tua palavra vai ser lida, vai ser ministrada. Eu sei, Senhor, que ao longo do meu Pai, desde 8h30 da manhã, meu Pai, que quando iniciou o devocional aqui, Pai, o Senhor já estava presente. No estudo, o Senhor já estava presente. E o Senhor continua presente aqui neste momento. Senhor, fala, Senhor, através de mim, que não seja eu falando, Pai, mas que seja o teu Espírito Santo. Senhor, que vá, Senhor, de encontro ao coração de quem necessita nessa manhã. Jesus, faça, Senhor, aquilo que eu não posso fazer, aquilo que outras pessoas não podem fazer para cada um que está aqui. Porque o Senhor é que pode, é o Senhor que liberta, é o Senhor que cura, Pai. Eu não sou nada, somente, Senhor, sou um instrumento, que o Senhor possa me usar, Senhor, nessa manhã para falar, Senhor, diretamente para quem necessita, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo. Amém. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: sai daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustente você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor, trouxe e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pela manhã, como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Mas, passado alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Aí veio de novo a palavra do Senhor no versículo 8 e falou assim: então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: levanta-te e vá a Sarepta.
que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê de comida para você. Irmãs, quando eu iniciei nessa leitura, primeiro do capítulo 1 ao capítulo 9, nós sabemos, eu não vou, né, entrar muito em detalhe, quem foi o profeta Elias, que aqui tem pessoas aqui que sabem muito bem da história de quem foi esse grande homem de Deus, o profeta Elias. Eu vou falar os pontos que o Espírito Santo falou no meu coração. Desse 17, do versículo 1 ao versículo 9, nós vamos, né, notar que Deus, Elias, ele falou para o rei Acabe, a qual estava no reinado naquele momento. E o povo, eles estavam, né, passando, né, um momento eles estavam adorando, eles esqueceram de quem era Deus, e eles estavam voltados para os deuses de Jezabel, que era a esposa de Acabe naquele momento. E o que Deus ele fez agora nesse capítulo 17? Ele fala para Elias, levantou Elias, para Elias falar, né, para o rei que naquele momento o céu iria se fechar. O céu ele iria fechar, porque o mesmo Deus que abre é o mesmo Deus que fecha. O mesmo Deus que abençoa é o mesmo Deus que coloca na prova. Tem pessoas que acham que Deus é só Deus de bênção, mas Deus também prova. Então, Deus, naquele momento, para o povo de Israel, ele estava falando o seguinte: agora eu vou provar, eu vou fechar. Por quê? Porque o povo, eles estavam direcionados, ouvindo aquilo que Jezabel estava naquele momento. Jezabel destruía profetas. Jezabel, ela matava profetas. Então, o povo, eles estavam voltados para a idolatria naquele momento ali. Então, Elias, ele foi levantado para quê? Para falar, olha, nesse momento agora o céu vai fechar, não vai ter chuva por um período. E agora, Deus, porque essa mensagem que Elias entregou, o Senhor falou para Elias, Elias, agora o que você vai fazer? Você vai ficar escondido, você vai ter que sair daí. Por quê? Porque vai ter perseguição, você vai morrer. Então Deus falou o seguinte, olha, vai para o ribeiro de Querite. O que eu trouxe, né? Deus falou muito forte no meu coração, o Espírito Santo falou muito forte comigo. Tem momentos que Deus ele vai te levar para alguns querites. O que eu achei interessante, que a palavra fala, que lá no versículo, né? Deus ele fala para Elias. No versículo 5, Deus fala assim, ele fala para Elias. O que eu achei interessante que para Deus, muitas das vezes, para algumas pessoas, Deus ele vai falar. E para outras pessoas, Deus ele vai ordenar, porque para os corvos, Deus ordenou. Para a viúva de Sarepta, Deus ordenou. A palavra de Deus está muito clara aqui, porque ela foi falado o seguinte, eu ordenei os corvos para que te alimente, eu ordenei a viúva para que ela te alimente. Então, a umas pessoas, Deus ele vai falar, a outras, Deus ele vai ordenar para te dar a bênção, dar a vitória para mim e cuidar do povo daquele que serve a ele. Então, o primeiro ponto aqui, eu quero falar o seguinte, Deus ele está cuidando. Você estiver no querite escondida, Deus ele está cuidando. E Deus ele ordena algumas pessoas para te ajudar. Ele vai ordenar, ele vai colocar pessoas no seu caminho. Quando ele fala, vai, porque ele mandou Elias ir. Se Elias tivesse ficado ali, poderia acontecer algumas coisas com Elias. Mas ele obedeceu. Muitas das vezes, nós queremos ouvir Deus. Aí quando Deus fala, vai, nós não vamos. Fica, quando Deus fala, fica, nós não ficamos. E nós queremos que Deus cuide de nós. Então, nós temos que ter o ouvido, né, aguçado para ouvir. E é o ponto que eu quero chegar. Porque lá no capítulo, agora Elias ele vai para Sarepta, depois, quando ele está lá, as irmãs sabem do que aconteceu, né, da botija, né, que Deus, né, que a viúva e tudo mais, eu não vou me adentrar nesses detalhes, que acredito que as irmãs aqui sabem, por quê? Porque eu quero falar ao que o Espírito Santo, duas palavras que o Espírito Santo colocou no meu coração para transmitir para as irmãs aqui nessa manhã, que está no capítulo 18. Elias agora
estava lá em Sarepta. Deus agora, no capítulo 18, Deus ele vai falar para Elias assim, ó. Muito tempo depois, capítulo 18, versículo 1. Muito tempo depois, no terceiro ano da seca, né, do que Elias falou lá no capítulo 17, passou-se 3 anos, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, vá, apresenta-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Então, o Deus que fechou no capítulo 17, agora ele vai abrir no capítulo 18. Ele falou, ele deu a palavra, falou para Elias, vai até o rei e fala que vou fazer cair chuva sobre essa terra. Então, eu falo nessa manhã aqui, muitas pessoas aqui podem estar vivendo no capítulo 17, coisas fechadas, mas eu venho nessa manhã falar para vocês aqui que Deus do capítulo 18, ele está falando nessa manhã que ele vai abrir, mesmo que está fechado, como estava no capítulo 17, agora no capítulo 18, vai abrir e vai cair chuva sobre a sua vida. É chuva de bênção, chuva de libertação. Nós só temos que continuar ouvindo Deus e continuando na obediência. Elias agora faz o quê? Ele retorna até o rei. E lá no versículo 41, Elias vai falar assim, então Elias disse a Acabe, Elias chegou até Acabe e falou assim, suba, vá, come e bebe, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, e ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo, vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse, não vi nada. Então Elias disse, volta. E assim por 7 vezes, na 7ª vez, uma nuvem pequena, como uma palma da mão de um homem. Então Elias disse, suba e diga a Acabe, apronta-te o teu carro e desça para que a chuva não o detenha. Irmãs, aqui nós vamos ver aqui que Elias agora, ele retorna até a presença de Acabe e ele fala para Acabe. Só que ele transmite a mensagem para Acabe e Elias ele não vai ficar olhando e esperando. Elias vai fazer o quê? Ele se prostra, ele coloca o rosto no chão e ali de joelhos ele começa a clamar a Deus. Ele começa a pedir a Deus. Ele já tinha uma palavra. Lá no versículo 1 do capítulo 18, Deus já tinha falado, eu vou mandar a chuva. Elias poderia falar o seguinte, Deus falou, eu tenho uma palavra, mas Elias, mesmo com a palavra, ele se prostra, ele se ajoelha e ele vai clamar a Deus. E é ali que fala com o servo, eu estou de joelho, mas sobe lá e fica lá olhando. E a primeira vez o servo foi, não viu nada. E a Bíblia vai falar, ele fez isso, o servo, por 7 vezes. 7 vezes ele fez isso. Por quê? Porque se o servo, e o próprio Elias, quando o servo voltasse, eu não vejo nada, e se Elias falasse assim, não vai acontecer nada, vou descer do Monte Carmelo, não vai acontecer nada, realmente não iria acontecer, mas a perseverança na oração, nós temos que perseverar. Eu, durante esses 4 anos, eu fiquei perseverando, mesmo que muitas coisas estavam fechadas, muitas coisas aconteciam. Eu via pessoas que chegavam lá depois de mim e conseguia, né, a documentação, e eu ali perseverando na oração, esperando, como tem muitas mulheres aqui que estão anos pedindo por uma libertação de alguém, por uma cura. Mas eu venho aqui nessa manhã falar para vocês,
continue. Porque se Elias não tivesse continuado, se o servo não tivesse subido e descido 7 vezes, e eu vou lá na palavra de Deus, quando, né, o Naamã, vocês lembram de Naamã? Naamã, se ele tivesse, né, ido, mergulhado uma vez só e saísse, e não vou mais fazer isso do que o profeta Eliseu falou, eu não vou mais mergulhar, eu vou voltar, porque ele poderia fazer isso, né? Mas ele perseverou, foi na última vez que ele foi curado. Às vezes, o nosso tempo e às vezes as nossas tentativas não é o tempo nem a tentativa de Deus. Deus, ele vai dar a resposta para muitas pessoas na primeira vez, mas muitas das vezes ele vai dar a resposta na 7ª vez, quando nós estamos na perseverança. E nessa manhã, Deus, ele está falando, continue. Mesmo que está fechado, continue. Mesmo que eu não estou vendo nada, continue. Mesmo que está tudo, o céu estava ali, né, azul, tudo claro. Mas Elias continuava ajoelhado orando. E o servo foi uma vez, o servo foi 2 vezes, o servo foi 3, 4, 5. Só que na 7ª vez, o servo, ele olhou para o céu e ele falou o seguinte, desceu e falou, eu vejo uma pequena nuvem. Aí Elias, com toda a fé que Elias tinha, porque ele cria naquele que tinha falado com ele, lá no versículo 1 do capítulo 18, que vou fazer chuva, vai chover sobre a terra. E ele sabia que mesmo que pequena, iria cair uma abundante chuva. Então, o que eu aprendo aqui também, irmãs? Que Deus não precisa de coisas grandes para realizar milagres na nossa vida. Muitas das vezes nós queremos coisas extraordinárias, mas é no simples e no pequeno que Deus transborda grandes chuvas e abundantes chuvas na minha vida e na sua vida. Mas nós temos que continuar perseverando, nós temos que continuar crendo, porque aquele que falou, aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E aqui, o que eu trago para as irmãs nessa manhã, que 2 bloqueios, que esse capítulo 18, nesse versículo 41, ele trouxe para a minha vida. 2 bloqueios que nessa manhã nós temos que pedir a Deus para ser desbloqueado, porque muitas mulheres que estão aqui estão com esses 2 bloqueios, e Deus está falando nessa manhã, só vou fazer descer chuva sobre a sua vida, se você desbloquear isso que está bloqueado na tua vida, porque só depende de você para o milagre, para a abundante chuva acontecer. Qual é o primeiro bloqueio que está aqui? O bloqueio da audição. Audição, ouvir Deus. Muitas das vezes nós não queremos ouvir, e Deus, ele está falando, nas simples coisas, Deus está mostrando, falando para você, e você não está ouvindo, não está parando para ouvir Deus, não está ajoelhando, não está orando. Elias ajoelhou, Elias orou, e Elias ouviu a voz de Deus, porque Deus falou. O primeiro desbloqueio nessa manhã, Deus me fez vir, eu corri, eu estava levando minha filha no posto de saúde, no médico, mas eu saí correndo, porque eu precisava falar isso para alguma mulher que nessa manhã desbloqueie a audição, porque Deus, ele está falando com você, e você muitas das vezes está bloqueada na audição. Comece a ouvir Deus falar com você, porque é no ouvir que ele vai te direcionar, é no ouvir que você vai continuar, é no ouvir que você vai perseverar na oração, é no ouvir. Então, o primeiro bloqueio, desbloqueia isso, a audição. Comece a ouvir aquilo que Deus está falando nessa manhã para você. Só vai acontecer mediante se você desbloquear. Aleluia! Eu estou sentindo Deus aqui, irmãs. Deus está falando. Muitas das vezes nós queremos que as coisas andem, mas está bloqueado, tem coisas bloqueadas na nossa vida, porque sou eu e você que está bloqueando. Deus, ele está falando, mas você está bloqueada. Só depende de mim e de você. Segundo desbloqueio que Deus quer fazer nessa manhã, que tem muitas mulheres bloqueadas, é a visão. Visão. O servo, ele subiu 7 vezes para olhar. 7 vezes.
E na 7ª vez, ele viu uma pequena nuvem. Não precisa de coisas extraordinárias para Deus, porque Deus, ele é o Deus do extraordinário. É coisas pequenas que ele faz o grande, o extraordinário. É no mínimo que Deus faz o muito. Eu só tenho que desbloquear a minha visão para eu enxergar. É pequeno, mas vai crescer. Tá pouco, mas vai multiplicar. Aleluia! Por quê? Porque se Deus abriu, ele vai fazer um milagre extraordinário. Mas você tem que desbloquear a sua visão espiritual. Comece a olhar. O meu esposo, ele não tá, ele só vai uma vez na igreja e tal. Comece a olhar já com o mundo espiritual, com o olhar espiritual. Ele está indo uma vez, mas eu creio que ele vai mais vezes na igreja. Começa a falar isso. Começa a desbloquear, começa a ter a visão espiritual, começa a ver aquilo que os meus olhos humanos não estão vendo, mas é o mundo, é o olhar espiritual. E Deus está falando para você aqui nessa manhã, desbloqueie a visão, porque eu estou mostrando, está na tua frente e você não está vendo. Porque você está com a mente, com os olhos bloqueados para aquilo que eu estou fazendo. Aleluia, irmãs. Glória. Que Deus, ele está fazendo, eu até anotei aqui, pessoas desbloqueadas podem abrir o céu e abrir ambientes novos. Então, pessoas desbloqueadas, não é pessoas bloqueadas, porque pessoas bloqueadas vai fechar mesmo. Agora, pessoas desbloqueadas, ela abre o céu e ela abre ambientes novos. Quem desanima, irmãs, quem desanima no meio do caminho, não vê o céu se abrir. Então, irmã, nessa manhã, eu deixo essa reflexão para vocês. Esses 2 bloqueios, se tiver aqui, irmãs, aqui, que fala, Senhor, se eu estou, Senhor, com esse bloqueio da audição e bloqueio da minha visão, desbloqueie, Senhor, porque o Senhor está falando contigo. O Senhor está mostrando coisas para você e você tem que estar desbloqueada. Por quê? Porque só vai acontecer coisas na sua vida para aquelas pessoas que não desanimam e aquelas pessoas que estão desbloqueadas para aquilo que Deus está falando e aquilo que Deus está mostrando. Então, irmãs, Deus, ele quer falar no coração de vocês. Ele tem falado no coração de vocês. E nessa manhã, essas 2 palavras, audição e visão, desbloqueie. E deixa que Deus ele vai fazer. Mesmo que aparentemente o céu está fechado, mesmo que está uma pequena nuvem, é uma coisa simples. Aleluia. Mas o que Elias falou? Em pouco, olha só o que aconteceu lá no 45. Em pouco tempo, o céu escureceu. Era uma pequena nuvem, da mão da palma de um homem. Mas o que aconteceu? Lá no 45, no versículo 45, falou assim, em pouco tempo, a coisa de Deus, as coisas para Deus, é o de repente. Aleluia. É o de repente de Deus. Glória a Deus. As coisas estão pequenas, mas o de repente pode acontecer e pode abrir uma porta maior. Aleluia. Às vezes a porta está pequena, eu estou ganhando pouco, não está nada acontecendo, mas às vezes aquilo ali, Deus, de repente, Deus faz o seguinte, e abre aquela porta grande. Aleluia. E faz aquilo que eu e você não podemos fazer, que as outras pessoas não podem fazer pela tua vida, mas o Deus a qual eu estou falando aqui nessa manhã, o Deus que Elias falou para Acabe, vai vir uma abundante chuva sobre essa terra, é o Deus que está nessa manhã, e ele está falando, desbloqueie, porque eu quero fazer, mas só depende de você. Aleluia. Em pouco tempo, o céu escureceu com nuvens e ventos e caiu grande chuva. Caiu grande chuva. Deus, ele está falando, vai vir grande chuva, mesmo que a nuvem está pequena, mesmo que as coisas estão pequenas, mesmo que está fechado, mas vai vir uma abundante chuva, mas depende de você. Glória a Deus. Para se desbloquear. Depende de você ouvir Deus e ver aquilo que Deus já
está fazendo. Mesmo que eu não estou vendo, mas eu creio que ele já está fazendo. E vai fazer coisas abundantes. Porque o Deus que prometeu, ele é fiel para cumprir. E eu sou prova viva aqui. Eu estou hoje aqui, do lado da minha mãe, crendo, glorificando, né? Vivendo um momento que era o momento agora. Não era 2 anos atrás, era agora. Porque a abundante chuva é para agora, na minha vida. E nesta manhã, Deus, ele está falando diretamente para pessoas aqui. Vai vir, mas mediante a tua posição. Se você se posicionar, se você desbloquear, Deus, ele vai fazer a abundante chuva sobre a sua vida. Amém, irmãs? Que Deus, ele possa falar ao coração de vocês. Que Deus, ele possa ter, né, tocado, porque não sou eu, mas é ele. É para ele toda a honra, toda a glória. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade, em nome de Jesus.